Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje vamos conversar com a doutora Caroline Campos sobre os vistos que possibilitam você viver legalmente em Portugal. Então, vamos convidar aqui a doutora Caroline. Deixa eu chamá-la aqui para que a gente possa aí bater um papo para você que está pensando em morar em Portugal. É para você. Bom, já convidei a doutora Caroline. Ela deve estar a entrar daqui a pouco. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Quero te agradecer por você estar aqui conosco, passar um pouco aí do seu conhecimento, e porque eu sei que você tem filhos pequenos e que é um pouco mais complicado. Então, assim, muito obrigada. Tenho certeza que essa live aqui vai ajudar muitas pessoas que pensam em mudar aqui para Portugal, né? Mas que para isso precisam estar legalizados, né, Carol? Porque isso é super importante, né? Chegar em Portugal de uma forma ilegal é complicado, né? Então eu pensei em fazer essa live, eu falei, olha, vou fazer uma live sobre vistos, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas a respeito, e na hora pensei em você, né? Então eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem. Bom, para quem não me conhece, doutora Caroline Campos, sou advogada no Brasil, advogada em Portugal, atuo nos dois países, atuo em matéria de direito internacional, direito de família, atuo com nacionalidade, com migração, atuo também em direito de empresas aqui em Portugal, até porque também está relacionada à parte dos vistos, né, de empreendedor. E atuo também com imobiliário, né, na questão de compra e venda de imóveis, uma assessoria ali, a parte que está comprando, a parte que está vendendo. Basicamente é isso. Isso. E ela realmente é uma profissional de excelência, né? Como dizem aqui. Carol, eu vou te chamar de Carol, tá? Posso? Claro. Então, vamos conversar então assim sobre os vistos. O que são os vistos, né? Quais são os vistos existentes? Quem é que precisa de vistos? Algumas pessoas que não precisam desses vistos. Queria que você começasse dando uma abordagem assim inicial a respeito. Tá bom, vamos lá. Quando a gente fala de vistos de residência, né, pedir um visto para morar em Portugal, a gente está falando de cidadãos de estados terceiros que não sejam pertencentes à União Europeia ou Espaço Econômico Europeu, ou pessoas países, que Portugal tenha acordos de livre circulação de pessoas. Geralmente países que são dentro da União Europeia mesmo. Por Certo. quê? Esses cidadãos de estado terceiros, né, no qual o Brasil se inclui, são efetivamente os estrangeiros, né, que não têm esse acordo de livre circulação. Até foi pensado, né, não sei se você está recordando aí, ano passado também já surgiu notícias sobre isso, de um acordo de livre circulação entre os países da comunidade de língua portuguesa, né? Ah, sim. Mas isso esbarra justamente no acordo de livre circulação da Europa, porque uma vez que você entra no espaço europeu, você entra na Europa toda, não é? Você tem livre circulação por todos os países. Então, a gente tem que ver ainda como é que isso vai avançar. Então, a princípio, para quem é europeu, é uma outra legislação, e para quem está sujeito aos vistos de residência, para quem são os cidadãos de países terceiros, né? Fora ali da União Europeia e fora desses países em que Portugal tem esse acordo de livre circulação. Então, Brasil, vamos lá, nos incluímos aí, né? Para quem não tem nacionalidade europeia nenhuma, vai ter que pedir um visto de residência para quem efetivamente quer morar. E é importante a gente falar aqui de pedir realmente o visto de residência se a sua intenção é residir, né? Porque ficar aqui de uma forma irregular não é nada fácil, você está sujeito a várias dificuldades, né? Eu acho que às vezes pintam-se muito de que como se fosse uma coisa simples, você vem, você faz manifestação de interesse. Gente, manifestação de interesse está a levar 2 anos. É só 1 ano só para ela ser admitida. Depois você ainda tem que conseguir a vaga, que é a coisa mais difícil que tem, né? Que deveria ser automática, agora eles estão a pensar fazer de uma forma automática, uma vez que seja admitida já, preencher a vaga para uma data, mas ainda não é. Então fica aquele corre-corre de vaga e a pessoa leva 2 anos para conseguir se legalizar. Isso significa 2 anos sem sair do país, 2 anos às vezes até sem conseguir, ter um número de... Sem conseguir emprego, ou atuar num subemprego, né? Informal. Porque, infelizmente, é o que sobra, é um trabalhador informal, ou, enfim, subempregos mesmo, que vão lhe pagar, não vai pagar muito dinheiro, né? E você vai estar em condições... E às vezes as pessoas trazem a família toda. É muito complicado, não é assim. Se você realmente vê, Portugal tem uma legislação tão favorável, tem tantas opções, eu acho que a única delas ali pode se enquadrar,
não é? É questão de a gente conversar e ver o que pode fazer e planejar, porque eu acho que planejamento é fundamental. Mesmo que você não possa agora, você se planeja. Eu, com nacionalidade, passei 2 anos planejando a vida. Eu ia falar justamente isso, eu a mesma coisa. Eu fiquei 1 ano planejando toda a minha mudança para cá, 2 mesmo tendo a nacionalidade. Pois é, você ainda ficou mais do que eu. anos junto. E porque não é, é o que eu sempre falo, né? Não é uma mudança de bairro, não é uma mudança de estado, é uma mudança de país. Então é tudo muito diferente. Não adianta você chegar aqui na aventura, né? Que você vai ter dificuldade. Você não vai ter suporte nenhum. Você tem que lembrar que aqui você não tem família, você não tem ninguém. Você não vai ter suporte. Então, é muito difícil estar numa situação dessa e ainda estar em uma situação irregular, né? Então, a forma correta, por mais que Portugal tenha criado essa forma de regularização, que é ótima, que é justa, porque realmente já tinha muitas pessoas a viver aqui que não tinham como se regularizar. Isso realmente é impensável, não é? Eu acho que é justo ter como se regularizar, mas a forma correta é essa. Você quer vir residir, você está em um país terceiro, você vai pedir o seu visto de residência, vai ali preencher os requisitos, enquadrar ali em um ou outro, e a Uli está dizendo ali que planejou 2 anos também. Pois é. Não é incomum, né? As pessoas realmente passam anos aí a planejar uma mudança de país. Sim, claro que sim. E então não vamos deixar essa malta chegar aqui despreparado e sem visto. Eu queria que você falasse dos tipos de vistos. Tem D1, D2, D3. Vamos começar ali pela ordem. Vamos falar um pouquinho do D1, que é o visto de trabalho, é isso? Vamos falar primeiro assim, os vistos, esse a gente está falando dos vistos de residência, né? Existem outros tipos de vistos, vistos de curta duração, vistos de estada temporária, a gente está falando agora dos vistos de longa duração, que são os vistos de residência no país. Então, primeiro, você tem que preencher as condições gerais do visto, né? Você tem um passaporte válido, você não está considerado no efeito do sistema do Schengen para efeitos de não admissão, não está no sistema do CEF para efeitos de não admissão, não ter cometido nenhum crime, enfim, ou está ali constar em alguma lista negra dessas de terrorismo ou algo do tipo, né? Pressupondo que você preenche todos esses requisitos, aí sim, vamos entrar mais especificamente e falar sobre cada um deles. Então, o visto de trabalho, né, é visto para quem vai exercer uma atividade subordinada. Esse é o primeiro tipo dos vistos, né? Você tem que ter um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho. Então, um trabalhador... É o famoso visto de trabalho mesmo, né? Para quem já vai ter ali essa promessa ou esse contrato. Só que tem uma especificidade que não sei se todo mundo conhece. O visto de trabalho, ele só é dado caso nenhum português tenha preenchido aquela vaga, caso nenhum estrangeiro residente em Portugal tenha preenchido essa vaga. Essa vaga de emprego, ela tem que ser publicada num portal do governo, que é chamado do IFP, não é? É uma especificidade muito grande que às vezes as pessoas não conhecem, acham que é assim, não, porque meu fulano lá, meu parente vai me dar um contrato de trabalho. Mas calma, não é assim. Porque ele tem que publicar essa vaga no IFP, essa vaga não pode ter sido preenchida por nenhum português ou por nenhum estrangeiro residente. Aí sim, só depois que ele provando lá que ele publicou e não foi preenchida, é que ele pode ofertar essa vaga no estrangeiro. E isso é comum em situações em que você já sabe que não tem ninguém, por exemplo, TI. É muito comum TI, porque ele já sabe que agora, por isso que TI, né, eu tenho vários clientes que já chegam com contrato de trabalho, né? Com certeza, porque ele já sabe que não tem ninguém aqui local, porque as pessoas já estão contratando todo mundo no estrangeiro. Então, eles já vão mesmo publicar essa vaga, ninguém pegou a vaga e pronto. Aí sim, ele vai poder contratar no estrangeiro, ele já vai ter aquele contrato de trabalho já avisado pelo Brasil, que também tem muitos, mas também tem da Índia, tem de vários outros países também. E tem uma outra questão. Porque normalmente a gente tem um contingente global para certas áreas, ou seja, o governo fixa a quantidade de imigrantes estrangeiros que você pode contratar por ano. Só que, mas entretanto, esse ano e no ano passado, o orçamento do Estado, ele suspendeu o contingente global. Então, desde que você publique a vaga e não tenha sido preenchida, já não tem mais a limitação, né? Só tem a exigência da publicação da vaga no IFP. Mas uma vez que não tenha sido preenchido, ok, você pode continuar a contratar o estrangeiro. Não tem limite. Vamos supor lá, você pode contratar 100 profissionais de TI. Então, olha, já foram 100 vagas preenchidas, você não pode mais. Portugal precisa crescer, então suspendeu o contingente global. Então, você pode contratar uma vez que você tenha cumprido essa exigência. E depois ele faz o reagrupamento da família, né? Com esse visto. Ele pode fazer o reagrupamento da família. Os vistos de residência permitem que seja feito aí o reagrupamento da família, tá bem? É uma diferença também grande, às vezes a gente vê as pessoas falarem assim, eu sou casada com um cidadão europeu ou com português, eu vou fazer reagrupamento.
Reagrupamento familiar é só para a lei de estrangeiros, tá bem? Para quando você é cidadão português ou europeu, você entra na tal lei que eu falei, que é a Lei dos Cidadãos da União Europeia. É uma outra legislação. Comumente a gente fala reagrupamento, mas não é. É um cartão de residência para cônjuge ou descendente de cidadão da União Europeia. Ah, ok, perfeito. A nomenclatura é diferente, né? A nomenclatura é diferente, exatamente. Até quando você vai ligar no CEF, vai pedir. Se você falar que você é casado com um cidadão português, eles vão entender. Mas a nomenclatura é diferente. Perfeito, perfeito. Tá bem? Então, eu acho que no visto de trabalho, acho que a gente cumpriu aí, né, mais ou menos uma orientação, né, do que isso o D1 e o D3 são bem parecidos, não? São parecidos, são parecidos. Agora, o D3 tem a questão que o D3 é para atividade altamente qualificada. E a gente vai chegar nele porque ele também tem uma outra particularidade. Vamos falar, acho que do D2 primeiro para não confundir? Você vamos na ordem, melhor. D2 agora, então. Então, vamos lá. O D2 é o visto de empreendedor, né? É o famoso visto de empreendedor e ele tem uma dupla vertente. Pode ser por uma abertura de empresa, seu empreendedor que quer abrir uma empresa em Portugal, ou o empreendedor que, que vai exercer uma atividade independente, um profissional liberal. Percebeu? Então tem essas duas vertentes. A abertura da empresa, você tem que provar que você constituiu a empresa, que ela está aberta em Portugal, né? Você tem que ter um plano de negócios, né, do que você pretende com aquela empresa no país, para você submeter aí esse pedido de visto. Hoje você já não tem mais capital mínimo para abrir empresa. Antigamente existia os 5 mil de capital mínimo para aberturas da empresa. Hoje não precisa mais desse capital mínimo. Entretanto, é óbvio que você vai ter que ter capital para a empresa, né? E capital também para si. Então, algum capital você vai ter que provar que você vai ter ali para se manter. Também claro que quando a gente fala de vistos em geral, né, a gente vai ter que provar também como condições gerais o alojamento, né, onde você vai ficar, e os meios de subsistência. E também a questão do seguro-saúde, que também é obrigatório. Então, dentro desses meios de subsistência, quando você vem com visto de trabalho, o valor mínimo já está ali no contrato. Agora, quando você vem com os outros tipos de visto, você tem que provar, e muitas das vezes, já por um ano, que você tem o valor para se manter no país e manter a sua família se você for reagrupar. Eles pedem o extrato bancário, né? De uma conta em Portugal. Em Portugal, sim. Portugal, exatamente. Apesar da lei não constar exatamente essa exigência, a gente sabe que na prática isso funciona e ela tem uma razão de ser, por conta do câmbio. E a gente agora no Brasil está vendo aí o câmbio disparar, não é? Chegou ali a 7 e tantos, quase 8. Então, realmente, essa é uma proteção legal. Eu acho que é uma proteção que também o CEF faz, de você ter essa conta aberta aqui e colocar aquele valor, que é mesmo para você poder se manter por um ano e já garantir que você vai ter essas condições. Porque imagina, não, eu tenho no Brasil correspondente aos meios de subsistência em euros, naquela data. Mas se você não transferiu para cá, pode ser que seu dinheiro vire pó e você não tenha nada. E aí você não consiga se manter. Uma situação muito difícil, exatamente. Portanto, quando a gente está falando então do visto D2, o visto de empreendedor, a gente vai ter que respeitar também essas condições mínimas de meios de subsistência. Isso vai ter que estar numa conta aqui. E a empresa, é claro, vai ter que ter um capital para começar, e eles vão avaliar, é óbvio, né? Se é uma empresa de tecnologia, por exemplo, que pode estar aqui eu, na minha casa, a fazer a minha empresa, é um capital. Agora, uma indústria ou algo assim, óbvio, é outro capital completamente diferente, e eles vão analisar, óbvio, o que vai estar ali condizente com aquilo que você pretende para o seu negócio, né? Se você pretende abrir um salão, você tem que ter um capital X, né? Já é algo muito maior. Então, e para atividade... uma das maiores diferenças, então, do D1 para o D2 quer dizer, tem várias diferenças, mas é do fato do D1 não precisar provar esse meio de subsistência pelo prazo mínimo de um ano, porque você já tem ali o teu salário no contrato de trabalho, né? Exatamente. Você já vai estar provando os meios de subsistência pelo valor do contrato de trabalho, justamente. Isso. Tá bom. Tá bem? Então, vamos continuar a falar do D2, que não acabou ainda. Então fala. Ainda não acabou. O D2, para quem exerce, então, uma atividade profissional independente, não mais subordinada, independente, você vai ter que provar qual é aquela sua atividade, não é? Aí a gente costuma juntar ali um certificado, ou quando é exigido, por exemplo, uma ordem profissional, se for um engenheiro ou algo do tipo, você junta, se for um advogado, no caso como nós também, nós podemos nos enquadrar, né, nós advogados, que fizemos aí no nosso acordo de reciprocidade, estamos inscritos cá em Portugal,
conseguimos pedir esse visto D2, é claro que reunidas todas as condições, não é? Provando ali que você está inscrito na ordem, provando também que você tem, às vezes, um contrato de prestação de serviços, né? Porque não é contrato de trabalho, mas é contrato de prestação de serviço ou um contrato de parceria, que você já tem algo já em vista e, obviamente, os meios de subsistência no país. Isso a gente já falou. Tá bem? Tá bem. Então, visto D3. Agora Visto vamos pro D3 D3. tem essa diferença, exatamente. É um visto para atividade altamente qualificada. Né? Ele foi criado justamente nessa linha de Portugal de tentar captar mais tecnologia para o país, mais profissionais de tecnologia, mas não só, porque o D3 não serve só para isso, apesar de que ele está sendo muito utilizado para essa área de tecnologia, né? Mas ele também tem uma vertente de docência, de quem vai para as universidades, não é? Doutoramento, e vai ministrar aulas mesmo, né? Mas mais utilizada mesmo acaba sendo esse Tech Visa, não é? Para quem é profissional dessa área de tecnologia da informação. E precisa ser publicado também, que nem o D1? O D3 é um pouco diferente. O D3, a empresa, ela é que tem que ser registrada, porque aqui não fala cadastrado, né? Fala registrada, que cadastro é só criminal. Então, ela tem que ser registrada pelo governo num portal específico de empresas que são entidades empregadoras de profissionais altamente qualificados. Então, geralmente, esse trâmite do visto D3 é feito pela própria empresa, porque só ela vai ter esse certificado que prova aí que ela é uma empresa que está certificada, não é pelo governo. Então, quando tem essas empresas muito grandes, as empresas grandes, elas próprias já têm um setor para tratar somente da contratação de profissionais estrangeiros. Certo. Então, isso é para as empresas, como você falou, que precisa desses profissionais qualificados. De repente, uma outro tipo de empresa tem que ir por aquele outro caminho, tem que fazer a publicação, que eu esqueci o nome do órgão. No IFP. Isso, exato. No IFP. Tá. Porque essas empresas têm que mesmo estar submetidas dentro desse registro do governo. Então, não são todas que estão. Então, se você não está, você não consegue pegar um profissional pelo D3, que seria algo mais abreviado, né, mais célere. Eles dão prioridade para tratar desse tipo de visto, como eles também têm acordos para tratar mais rapidamente do visto de estudo, por exemplo. Certo. Esse seria então a gente falou agora do D3, certo? Exatamente, D3 da atividade altamente qualificada. Existem diversas outras atividades que se enquadram no conceito de atividade altamente qualificada, mas daí para fazer a contratação, nesse caso desse Tech Visa aí, teria que ser mesmo uma empresa que já esteja certificada. Registrada pelo governo. Exatamente. Ok, foi tudo do D3? Acredito que sim. Então agora o D4. D4 é de estudante, é isso? Isso, D4 e D5 são os vistos de estudo, né? Eles têm só uma pequena variação, porque o primeiro fala do visto para estudantes do ensino secundário. É possível você fazer o seu ensino secundário, quem tenha filhos, né? Que vai fazer o secundário aqui em Portugal. Também para casos de estágio, voluntariado ou programas de intercâmbio. Existem empresas que só fazem programas de intercâmbio em outros países, né? E essas empresas estariam um visto enquadrado nessa situação. Mas uma pessoa que já tem o visto aqui e que tem um filho de, sei lá, 17 anos, 16 anos, ele já não conseguiria o visto automaticamente pelo pai? Não, vamos lá. Eu vou explicar então uma diferença. O visto, ele nada mais é do que uma autorização de entrada no país. Para quem já está no país, não recebe visto, recebe autorização de residência. Não, mas vamos supor que o pai já esteja aqui, entendeu? E o filho no Brasil. Ah, sim, o filho no Brasil. E o pai está aqui com a autorização de residência. Sim, se o pai tem autorização de residência, ele pode fazer o reagrupamento do filho dele. Pode. Ah, ok. Eu poderia pedir esse outro visto. Poderia, mas ele pode já fazer o reagrupamento familiar, acho que seria mais fácil. Sim. Não é? Seria mais fácil. Mas agora, se quiser garantir por alguma razão, enfim, porque realmente o reagrupamento familiar não tá sendo marcado por enquanto no CEF, não há vagas. A previsão de vagas aí é só para outubro. Então, se quisesse uma coisa de urgência, garantir que o filho vai entrar, não vai ter problema nenhum, já que ele está cá, o filho está no Brasil, poderia se pedir esse visto, sim, uma vez que ele já fizesse a inscrição da criança na escola, da criança, né? Do adolescente na escola. E provando tudo isso, poderia se dar entrada, sim, nesse visto. Ah, ok. Esse seria o visto D4, que é para o estudante secundário.
Isso, estudante secundário, para quem vai realizar um estágio, aqui estágio é não remunerado, tá? Para quem tem programa de voluntariado e para quem está no âmbito de um programa de intercâmbio. Ah, ok, tá certo. Tá E o bem? D5 é parecido... É parecido, mas é de vistos do ensino superior. Aí já é um estudante que vai frequentar o ensino superior e é importante dizer num curso que vai dar, que vai lhe conceder o grau. Não é? Então, curso de licenciatura, bacharelato, hoje já é mais licenciatura, né? Porque nós estamos aí no processo pós-Bolonha, isso para quem não entende é um pouco confuso. Mas hoje você faz a licenciatura, que é o primeiro ciclo, depois no segundo ciclo você já faz o mestrado, né? Para quem segue tudo por Portugal. Então, você vai fazer ali a sua licenciatura, o seu mestrado, tem também cursos só de mestrado, para quem já tem a licenciatura, por exemplo, no Brasil. E o doutoramento, né? Que é chamado de doutoramento, não é doutorado. Ok. E assim, eu vejo que algumas pessoas vêm com esse visto de estudante, né? Alegando que vão estudar, fazer uma faculdade, e conseguem arrumar um emprego. Como é que é isso? Pois é, essa é uma questão que a gente tem que realmente falar. Esse visto de estudo, ele é permitido que você trabalhe desde que você peça essa autorização para trabalho, né? Entretanto, não pode ser, obviamente, no período que você vai estar a estudar, né? Tem que ser algo pós-laboral, né? Que dê para combinar as duas coisas. E você não pode largar os estudos, né? É importante, se você não tiver essa autorização para trabalho, você não pode largar os estudos e falar assim, não, eu tenho trabalho, então depois eu troco. Porque você pode fazer isso, né? Na hora que for renovar a sua autorização de residência, né? Visto que você pede para entrar, quando chega você pede a sua autorização de residência, agora já vai ter marcada a data, e você recebe o seu título de residência, que é o documento, né? Então, quando você vai renovar aquele documento, você pode até trocar o fundamento. Para quem tem um visto D2, depois arrumou um emprego, pode trocar, né, para autorização de residência por fins de atividade subordinada, né, que é o contrato de trabalho. Mas no caso de estudante, tem que tomar cuidado com isso, porque o estudante, se não tiver nenhum tipo de autorização para trabalho, ele depois não consegue trocar. E aí fica numa situação irregular no país, acaba ficando se ele desistiu ali da faculdade, não é? No meio e não terminou, aí depois vai se ver em maus lençóis na hora de se regularizar. E ele pode pedir esse visto de estudante sem a sua autorização de trabalho, chegando aqui, resolver trabalhar e pedir depois? É possível fazer essa solicitação sim ao CEF, a fazer esse requerimento ao CEF. Mas ele não pode trabalhar enquanto não tiver essa autorização. E nem a empresa contratar, em teoria, né? Enquanto ele não tiver essa autorização. Essa autorização se pede no momento da entrevista com o CEF? Sim, finalmente. Você já vai trabalhar, já pretende trabalhar, já tem uma promessa de trabalho, algo do tipo, sim. E qual o tipo de visto e o custo desse processo para morar aí, sem estar vinculado a um visto de estudante ou de trabalho? Aí não entendi muito bem a pergunta. Pois é, não entendi. A DKB 1971 perguntou isso. Qual o tipo de visto e o custo desse processo para morar aí sem estar vinculado a um visto de estudante ou de trabalho? Você tem que estar vinculado a algum tipo de visto. Ou você tem a nacionalidade, ou você precisa chegar aqui com algum tipo de visto, não é isso? Exatamente. Você tem que estar com algum tipo de visto para poder entrar no país, com certeza. Para poder receber efetivamente. Exatamente. Isso. Inclusive, uma das perguntas que fizeram, que foi da Liliana 12... Ih, minha luz apagou, não sei o que houve. Ficou escuro. Ela me fez essa pergunta, se com visto de estudante era possível trabalhar. Sim. Então é possível, você pode pedir já no momento, né, da entrevista com o CEF, ou então você chegar aqui e pedir depois. Pode fazer um requerimento depois, pode, é possível, sim. Não é impossível. Perfeito. Tá bom. E também, agora eu lembrei, também depois que você faz o seu estudo, né, termina o seu estudo, você pode conseguir uma autorização de residência por mais 1 ano no país para procurar emprego, depois que você terminar o seu curso. Eles também dão essa possibilidade. É um artigo específico depois para você ficar aqui mais 1 ano no país à procura de emprego, uma vez que você termine, né? Certo, perfeito. E depois nós temos o D6. Isso, esse é o do reagrupamento familiar, entretanto ele não é utilizado. Portugal, aqui é comum as pessoas entrarem, não é, e vir pedir o reagrupamento familiar já aqui, não é, autorização de residência, né, já aqui. Então esse visto acaba que é um visto que até é possível. Ainda tá, é possível pedir de lá ainda. É possível, ainda mais agora com a pandemia e tudo, é recomendado que peça, mas normalmente eles mesmos já recomendavam, não entra e depois já agenda o reagrupamento familiar, enfim.
Tá. E agora vamos para o D7, né? Que eu acho que é um dos mais utilizados aí pelas pessoas também para morarem aqui, né, em Portugal. O D7 é o visto do portador de rendimentos. Muita gente chama ele de visto de aposentado, né? Mas não é visto de aposentado só. É para quem possui rendimento, seja ele qual for. Pode ser um Rendimento rendimento que de aluguel no Brasil, rendimento de investimentos, qualquer coisa que você tenha. exatamente um Se investimento enquadra. no país, uma empresa. Você tem uma empresa aberta no Brasil, essa empresa te dá lucros, isso você tem que provar, obviamente, né, que aqueles lucros são constantes. Vai juntar ali 3 impostos de renda de 3 anos e vai provar que você tem aquele X por mês. Então, aquilo ali é um rendimento. Você recebe um rendimento. Não só isso, como você mesmo falou, né, a locação de imóveis, que você tem a renda deles, ações, se você tiver ações no mercado financeiro, né, você é um grande investidor, você tem ações, aquelas ações que rendem por mês, você consegue comprovar também que você tem esses rendimentos, tudo que tenha um rendimento, que seja constante, que você consiga comprovar, seja ele qual for, você pode se sujeitar aí, pedir esse visto D7. E tem também outro. É uma grande porta, né, para você conseguir entrar aqui de forma legal. Sim, para quem tem rendimento, sim. Às vezes é o mais mesmo indicado, porque você, enfim, não quer fazer um estudo, também não quer um trabalho, né? Você já tem aquele seu rendimento, você faz aquilo, às vezes você tem a sua empresa e vai continuar com ela no Brasil. Hoje é muito comum, não é? Para quem é nômade digital, né? Isso. Tem uma empresa e está em qualquer lugar do mundo. Você não precisa estar no Brasil. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você tem a sua empresa que trabalha aí. Você, obviamente, vai ter seu público-alvo, mas aí, seja ele do Brasil, seja de qualquer lugar, você tem aquela renda mensal daquela empresa, você não precisa estar ali, você tem esses seus rendimentos, você consegue comprovar. Conseguindo comprovar, aí sim. O teu fone está esbarrando, eu acho que é alguma coisa e está fazendo um barulhinho, não sei. Deve ser na medalha, no colar. Ah, então é isso que eu estou ouvindo o barulho. Então o D7 é para quem tem rendimentos, exatamente, né? Sejam ele por meio de ações, aluguéis, aposentadoria, até o Golden Visa, né? Eu acho que entra também no D7. O Golden Visa é outro. O Golden Visa é uma autorização de residência para fins de investimento. Na verdade, o Golden Visa não é um visto. Ele já é a autorização de residência para o investidor. E aí ele tem que investir no país. Aí ela já não tem rendimento. Não é que ela não tem rendimento, né? Obviamente ela tem. Mas ela vai usar o dinheiro dela para investir no país. Não para ficar recebendo e provar esse recebimento. Aí nós já fizemos uma live sobre o Golden Visa, tá lá no meu IGTV. Exatamente, nós já fizemos essa live aí sobre o Golden Visa, que é legal, e já falamos sobre as alterações que vão entrar em vigor em 1º de janeiro. Então, ainda lembrando sim, que este é o último ano que você pode aí comprar os seus imóveis em Lisboa, no Porto, que não está limitado mais aí às áreas do interior, né? E conseguir a tua autorização de residência. Exatamente, a área, o Golden Visa, famoso Golden Visa, é isso aí. Isso. Eu tô vendo uma pergunta aqui do Lucas Marcos 117, que inclusive eu vi que ele também tinha feito na minha caixinha de perguntas. Doutora, minha cunhada mora em Portugal, ela já tem cidadania. Eu posso ir para Portugal como carta convite? Aqui no Brasil sou cuidador de idosos. Qual visto eu devo tirar? Acredito eu que não, né? Ele não consegue. A cunhada sendo portuguesa, ele não consegue fazer um reagrupamento. Acho que ele confundiu um pouco. A carta convite, na verdade... Pois as pessoas confundem, né? O que é carta convite, né? Isso você faz quando você vai receber uma pessoa como turista, para ela comprovar o alojamento dela, ou até mesmo a pessoa que tem um visto. Também é possível, a pessoa que está pedindo visto também vai ter que comprovar o alojamento. Você também pode passar aí essa carta convite, né? A dizer que vai receber essa pessoa na sua casa e que vai providenciar a ela, né, as condições de alojamento, de alimentação, por aquele período. Agora, é claro, você tem que estar sujeito a um visto. Se você, a sua cunhada é nacional portuguesa, mas você não tem nenhuma relação aí que eu possa perceber de descendência, porque ela é sua cunhada. Então, você vai ter mesmo que se submeter a um visto de residência se a sua intenção é residir em Portugal. Se a sua intenção é só vir passear, aí sim, ela pode dar ali essa carta convite para que você comprove que você vem. Exatamente. Agora, lembrando que no momento atual ainda não está aberto para turismo, né? Existem algumas exceções. Tem uma das exceções que fala de reunião familiar, mas ainda não é nada absolutamente certo, né? Porque sempre
gente fala, né? Mas está sujeito ali ao agente da fronteira de deixar ou não entrar. E muitas das vezes que tem conseguido se entrar, Carol, tem teu uma... microfone está com muito ruído. Ai, tá, melhorou? Melhorou. Então, vamos lá. Das vezes que é autorizada essa entrada, geralmente a gente comprova por alguma razão, né, que vai se fazer aí essa reunião familiar, que é preciso que essa pessoa venha atualmente para Portugal, porque nós estamos num período complicado, né? Então, só vir assim para passear, sem fundamento nenhum, talvez seja melhor aguardar um pouquinho mais. Isso. O Luci Santos 130 também tinha feito a pergunta. Eu tenho um emprego público e faço teletrabalho. Se encaixa no D7? Ele Olha, é servidor público, ele tinha feito essa pergunta. mas a questão é de perceber se o seu teletrabalho é ad eterno ou não, né? Porque o servidor público ele também tem regras a cumprir e ele, muitas vezes ele não pode se afastar ali. Aí eu não sei se o teletrabalho dele é parcial ou se é para sempre. Aí eu não entendi. Se realmente, se for um teletrabalho que ele vai fazer ali ad eterno, a meu ver, se ele conseguir comprovar, ele pode fazer. Exatamente. Tem estabilidade. Tem estabilidade, é uma questão dele submeter, explicar a situação. A gente sempre, quando faz pedido de visto, né, eu gosto pelo menos de fazer uma carta de motivação ao CEF, informando, né, todas as questões para que seja aprovado com mais facilidade, né? Isso é uma questão dele ver se realmente ele vai conseguir manter esse teletrabalho, né, manter isso aí ao longo do período todo da residência em Portugal. É possível que sim. E existe um custo para dar entrada nesses vistos no consulado? Sim, tem custo sim. E eles variam dependendo do tipo de visto? Varia. Agora, de cabeça, eu realmente não sei. Tem uns que eu vou em torno de R$ 500, aí depende de onde você esteja também, porque eles têm uma tabela que é anexada a uma de estrangeira, né? Então, varia também de um local para o outro. Isso. Tem uma pessoa perguntando qual o custo do D7. Não sei se você lembra. Eu acho que são R$ 500 para dar entrada no Brasil, mas ainda tem, porque no Brasil ainda tem a VFS, né, global. Porque no Brasil eles terceirizaram isso para a VFS, e a VFS tem a tabela de custos deles. Então O que você dá é a entrada... VSS? Eu não sei. VFS Global é uma empresa terceirizada que está a fazer uma pré-análise dos vistos. Entendeu? Tá. Mais entrada no consulado, você dá entrada perante a VFS, é ela que faz essa tramitação. Mas continua sendo o TEF a dar, no fim das contas, aí, o parecer deles e depois vai para o consulado a pôr o visto, a pôr aquela tarjeta, né, no seu passaporte. Certo. Aquilo que é o visto, né? O visto, na verdade, é aquilo. Você recebe ali no seu passaporte aquela impressão, né? Que você está com visto para Portugal, é o fundamento do visto, aquilo ali, que na verdade, na prática, é o visto. Sim. E aí ele com esse visto ele pega aqui autorização de residência por 1 ano ou já é por 2? Eu já não lembro. Agora aumentou para 2 anos a primeira e renovações por 3 anos. Então são 2 e depois só renova mais uma vez por mais 3? E depois as próximas renovações são 3 anos, exatamente. A não ser que você peça depois de 5 anos, você pode pedir a residência permanente. Também é possível. Ou então a nacionalidade, não é? Depois Ou de a 5 nacionalidade, exatamente. E aí a pessoa vira cidadão português mesmo, né? Mas para você também dar entrada no pedido de nacionalidade pelo tempo de residência, você tem que estar com a residência legal no território nacional. Então, se vai pegar 2 mais 3, vai dar exatamente 5. E como o processo demora um pouco, você acaba tendo que renovar mais uma vez ali para estar com a residência legal no momento da apreciação da nacionalidade. Sim. Eu estava até conversando com um cliente meu que ele tem a nacionalidade portuguesa, veio aqui para Portugal já com trabalho e tudo, e eu falei com eles que a esposa dele é casada com ele, enfim, tudo direitinho, mas ela tem que pedir autorização de residência, porque ela ainda vai dar entrada na nacionalidade por ser casada com português. Enquanto isso, ela tem que pedir autorização de residência para ficar legal aqui, né, em Portugal. Ela tem que pedir o cartão de residência para cônjuge de cidadão europeu. Pois é, que é aquele que você falou que não é autorização, não é um visto. Não é reagrupamento familiar. Não é reagrupamento familiar. Ela tem cartão de residência, exatamente. Porque ela é casada com cidadão europeu. Ou português, no caso aí entra o português. Boa. Olha, fizeram aqui uma pergunta também, Adriana Rodrigues. Se eu tiver visto de estudante e trancar a matrícula, eu posso pedir uma manifestação de interesse para permanecer no país para buscar emprego? Olha, não vai sobrar ali outra hipótese se você não tiver a autorização para o trabalho, né?
porque o visto de estudante tem esse requisito que você tem que permanecer ali no estudo. Se você tiver essa autorização para trabalhar, depois você consegue aí até trocar, mas se você não tiver, aí só vai te sobrar a manifestação de interesse para se regularizar. E que isso demora 2 anos, né? Que você falou que tem demorado atualmente. 1 ano só para aceitarem ali a tua manifestação, para validarem, né? Ali, além da marcação. Sim. A DKB está perguntando se a live ficará salva. Sim, ficará salva no meu IGTV. Eu vou deixar essa live salva. Deixa eu ver se passou aqui alguma pergunta que eu não tenha visto. Caso alguém queira fazer mais alguma pergunta para a doutora Caroline, façam. Acho que a gente conseguiu dar um bom overview, né, de todos os vistos aí, do que a pessoa precisa fazer para conseguir viver legalmente aqui em Portugal. E é importante dizer que esses vistos eles são pedidos no consulado, né, lá no Brasil. Isso, ele vai ser pedido onde você estiver, no consulado ou na embaixada, se você está em um país que não tem consulado, só tem embaixada de Portugal, eles vão ser tramitados aí nesse órgão diplomático. Certo. Exatamente. Agora, como no Brasil eles terceirizaram para a VFS, né? Não só no Brasil, em outros lugares também, você tem que fazer esse procedimento por intermédio da VFS Global. Gente, importante falar que a doutora Caroline faz todo esse processo, né? Todos esses pedidos de vistos, ela resolve, assim, tudo isso para vocês. Quem precisar de ajuda, estiver aqui na live, entra em contato com ela. O Instagram dela tá marcado aqui, eu vou deixar marcado aqui na live. O primeiro passo é procurar um advogado de imigração. É isso mesmo que é o que a doutora Caroline faz e que ajuda aí diversas pessoas a entrarem legalmente aqui em Portugal. E no mundo todo. E no mundo todo, não só, é verdade. Enquanto a manifestação... a mesma pessoa que perguntou do visto de estudante fez essa pergunta. Enquanto a manifestação não é confirmada, eu estaria ilegal no país? Você está em regularização. É um pouco diferente. Você não pode estar sujeito a uma medida de afastamento no país. Ah, ok. Essa é aquela que tinha o visto de estudante, trancou a matrícula. Sim. É a mesma pessoa. Ela está dizendo que enquanto a manifestação não é confirmada, ela não está ilegal no país do país. Está em processo de regularização. Exatamente. Okay. Também não está regular, né? Não está legal, mas está em processo de. Ok. Agora uma outra pergunta. Doutora, tem mais uma dúvida. Aqui no Brasil eu tenho firma aberta MEI. Eu presto serviço para uma empresa como cuidador de idosos. Qual visto eu devo tirar? Mas o MEI, né, é uma prestação de serviço individual, né? Pessoal, por assim dizer. Porque uma vez que você saia do país, você já não pode mais prestar esse serviço. Então, no seu caso, se você é um cuidador de idoso, talvez o mais adequado seja mesmo você procurar um emprego. Eu acredito até que para cuidador de idoso é possível que eles façam contratação no estrangeiro. Porque Portugal é um país que tem muitos idosos e tem poucas pessoas nessa área. Você pode entrar no site do IEFP e verificar as vagas. Ali tem as vagas que foram publicadas. Você pode se candidatar a uma das vagas, mesmo estando no estrangeiro. E eu tenho uma pessoa ótima também, Lucas, para te indicar, que ela trabalha aqui já em Portugal como cuidadora de idosos. E se você quiser, depois eu dou o Instagram dela para você seguir e vocês trocarem algumas informações, pode ser válido para você. É verdade. O Aires Picalho, vou ganhar a nacionalidade por tempo de residência. Posso pedir a nacionalidade para minha esposa através do casamento ou não? É possível pedir através do casamento. Agora, se a esposa, você está residindo em Portugal, não é? Pressupõe-se que a esposa está junto, né? Então, é possível que seja mais fácil você pedir também a dela por tempo de residência do que o casamento. Porque de casamento está a levar em torno de 2 anos, porque só tramita na Conservatória de Registros Centrais. Enquanto a nacionalidade por tempo de residência é muito mais rápida. Leva aí alguns meses, porque qualquer conservatória que tenha balcão da nacionalidade pode tratar. Sim. Uma pessoa comprando um imóvel pode pedir a cidadania? Não é o fato da compra do imóvel. Não é o fato em si só da compra do imóvel. Se você está falando do Golden Visa, Golden Visa, ele te permite uma autorização de residência no país em que efetivamente você só tem que estar 7 dias por ano. Então, é uma autorização de residência que você efetivamente não precisa residir. Então, nesse caso, após os 5 anos da sua autorização de residência, que é o mesmo requisito para qualquer outro, você pode dar entrada no seu pedido de nacionalidade. Mas é igual o requisito para qualquer outro. Não é o fato de você ter o imóvel
que Não, vai te permitir aí pedir essa nacionalidade. não, mas Tem que você já esperar. consegue viver aqui legalmente, você já consegue autorização de A residência, questão é que o Golden dependendo do valor do imóvel que ele vai comprar, né? Visa, o Golden Visa você efetivamente não precisa morar. Os outros Isso, tipos de vistos de residência você precisa efetivamente morar por pelo menos ali uns 6 meses. sim. E tem valor mínimo do imóvel, não é qualquer imóvel que vai te possibilitar isso. Exatamente. O Golden Visa tem os valores mínimos, né? Exatamente. Tá. Ok, Lucas, depois você me chama no direct que eu te passo o contato dela. Adriana, como faço para entrar em contato com a doutora para eu fazer documentação legalizado certo para não dar problema? Como eu falei, Instagram, tem Instagram dela também, qualquer coisa me chama, eu passo. isso. Mas no E meu Instagram, no perfil, tem um link do contato direto pro WhatsApp. isso. A Iris Picalho, parabéns pela live. Essa doutora é melhor com todo respeito aos demais, é mesmo. Ela Obrigada. é maravilhosa. Eu digo que ela sabe tudo. Eu pergunto tudo, ela sabe. Todas as minhas dúvidas, Quem dera. ela me ajuda. Boa noite. Um visto de estudante de 8 meses pós-graduação permite trabalhar? A questão é, o visto de residência é para períodos superiores a 1 ano. Um visto com período inferior a 1 ano não vai ser um visto de residência, vai ser um visto de estado temporária. Perfeito. E ela está a perguntar qual o valor mínimo do imóvel para o Golden Visa. Olha, depende, vamos lá. Mínimo dos mínimos, 280 mil. Mas aí ele tem que ser um imóvel com mais de 10 anos e num território do interior. Isso. Se for aqui para Lisboa, Porto é 500 mil, certo? Não, pode ser 350, desde que ele tenha mais de 10 anos. Ah, tá, boa. Mas se não tiver os 10 anos, aí passa para os 500, né? Tem umas faixas, né, de valores. Exatamente. E Tá. aí, lembrando que isso aí em Lisboa, Porto, qualquer região que não seja território do interior, só até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, para dar entrada no pedido da área, né? Sendo que seu imóvel sempre tem que comprar antes. Isso, são em euros. Esses valores que ela tá a falar são Sim, em euros. E depois dá uma olhada, eu não sei seu nome, tá? DKB 1971. Dá uma olhada no meu IGTV, que eu fiz uma live com a doutora Caroline sobre Golden Visa. E a gente abordou muito, né? Sobre os valores, sobre essa coisa de ser no interior, de ser na cidade. Então, do prazo que agora acaba agora no final do ano. Então, exato. depois dá uma olhada lá naquela live que a gente também, né, deu muita informação ali. Olha, doutora Caroline, eu acho que foi tudo. Acho que a gente conseguiu aí, né, responder todo mundo, abordar aí bem aí os vistos de residência que permitem você viver legalmente em Portugal. Como eu disse, quem tiver ao Fernando, vocês experimentaram. Foi ótimo mesmo a live. E quem tiver ainda mais alguma dúvida, entre em contato, né, com a doutora Caroline, por direct ou comigo, que a gente puder ajudar de alguma forma. Muito obrigada, doutora Caroline, pela live. Você sempre assim dando muita informação para as pessoas. Então, só tenho mesmo que te agradecer. Essa live vai ficar salva no meu IGTV. E muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada a todos, obrigada, Patrícia, aí, pelo convite mais uma vez. Agradeço. Imagina, imagina. Estamos juntas, tá bom? E é isso. Doutora Caroline está aí pronta para ajudar quem quiser mudar para Portugal. Ela cuida do visto e eu cuido do imóvel. Nós somos uma dupla para cuidar de você, E da sua empresa também, olha, viu? da sua empresa, é tudo, entendeu? Malta, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Doutora Caroline, um beijo. Tá bom? Boa noite. Fiquem bem, se cuidem. Beijinhos, tchau.